Está começando o Espiritismo para o século XXI. Um programa do Podmês, podcast do Instituto Mês. Apresentação de Saulo Monteiro. Gente querida, como você está? Eu desejo sinceramente que muito bem, mas vai com calma se não foi possível por agora. Tá tudo bem não estar bem, viu? Nesse novo ciclo de reflexões, no último episódio, eu afirmei mais ou menos que o conhecimento espírita é muito abrangente e que, como Kardec previu, deve progredir, incluindo em si as questões novas que as sociedades tentam responder. Hoje será, então, uma oportunidade de detalhar melhor esse aspecto, trazendo um texto muito importante de um Kardec mais maduro, lá em A Gênese, logo no capítulo 1, se preocupando em mostrar como o conhecimento espírita se forma. Ele também demonstra ali certa clarividência intelectual ao antecipar algumas posturas que poderiam ser o que ele chamou de suicídio do espiritismo. Meio radical, né? Mas infelizmente muito verdadeiro, e no Brasil espírita de hoje, bem real, eu diria que consolidado o suicídio do espiritismo. Ao longo desse áudio vou tentar explicar por que, na minha visão, o espiritismo está se suicidando francamente. Estudando o que seja a filosofia espírita, o texto diz o seguinte: um último caráter da revelação é ressaltar das condições mesmas que ela produz, apoiando-se em fatos, a doutrina, e tem que ser, e não pode deixar de ser, essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Continua ele: pela sua substância alia-se a ciência, que, sendo a exposição das leis da natureza, com relação a certa ordem de fatos, não pode ser contrária às leis de Deus, autor daquelas. As descobertas que a ciência realiza, longe de rebaixarem o espiritismo, glorificam a Deus. Unicamente destroem o que os homens edificaram sobre falsas ideias daquilo que forma Deus e suas leis. Isso aqui, minha gente, é muito central para a construção do espiritismo. Devíamos fazer quase que um mantra disso, ou escrever em quadros de todas as paredes das instituições que se desejam espíritas. A doutrina é progressiva, ela não está pronta. Ela vai se aprontando conforme novas informações, deduções e observações se acumulem. E reparem, se ela se alia à ciência nesse processo, não são somente conhecimentos produzidos nos cercadinhos espíritas que se somam a ela, mas tudo aquilo que nos laboratórios, nas universidades, nas ciências em geral, em outras ramificações do espiritualismo, vão sendo comprovados. É esse o ponto que Kardec continua estudando em seu capítulo. Observem o texto. O Espiritismo, pois, estabelece como princípio absoluto somente o que se acha evidentemente demonstrado, ou o que ressalta logicamente da observação, entendendo-se com todos os ramos da economia social, aos quais dá o apoio das suas próprias descobertas, assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que sejam, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonando o domínio da utopia, sem o que o espiritismo se suicidaria. Ajude na manutenção do Instituto Mês. Você pode contribuir através da chave Pix institutopemês@gmail.com ou indo em nosso site, na aba Como Ajudar. Duas coisas se destacam para mim nesse parágrafo aqui. A primeira é a inclusão do espiritismo no ramo das ciências humanas. Ele não teve tempo de desenvolver muito o tema, mas quando aponta que a doutrina se alia aos ramos da economia social, ele estava, sem dúvida, alertando para o fato de que as futuras sociologia, antropologia e mesmo a história, a geografia, a filosofia teriam o que acrescentar ao espiritismo. É isso mesmo que a gente pensa, pelo menos nesse momento.
As ciências acumulam saberes que se acrescentam ao edifício do conhecimento espírita. Outro destaque que eu fiz e que me motivou a começar por aqui esse nosso novo ciclo de estudos junto à galera do mês e aos outros canais que retransmitem aqui esse conteúdo é a aparente radicalidade de Kardec em chamar de suicídio o distanciamento filosófico das ciências práticas, de observação, como ele diz. E isso, muito tristemente, eu preciso reconhecer que acontece todos os dias no Brasil espírita. Quando a psicologia fala uma coisa e a palestra espírita outra, é um suicídio. Quando a física demonstra algo e um espírita não aceita, quando a saúde indica um tratamento e pessoas espíritas dizem mal dele, quando não aceitamos uma vacina como cuidado necessário ao corpo, em todos esses casos em que nos colocamos numa aparente radicalidade de extrema direita, por exemplo, matamos também um pouquinho o espiritismo. Kardec vai finalizar esse pesado e muito urgente discurso dizendo assim: deixando de ser o que é, mentiria à sua origem e ao seu fim providencial. Caminhando de par com o progresso, o espiritismo jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de qualquer ponto, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Eu quero dizer, gente querida, para esse nosso início de conversa, que o processo de formação do conhecimento espírita necessita de um olhar crítico, experimental, filosófico, espiritualista por generalidade, de modo a percebermos o que se impôs como verdade em todos os outros ramos do conhecimento para acrescentar temas e estruturas de pensamento ao espiritismo. Se isso não se dá, ele fica, sim, ultrapassado, exatamente ao contrário do que previu Kardec. A morte do espiritismo, ou sua sobrevivência atualizada, está nas mãos meio que de cada um de nós. E eu tenho entendido que uma das coisas mais produtivas que podem ser feitas é discutir os temas contemporâneos à luz da teoria da realidade que é a filosofia espírita. Vamos nessa? Um forte abraço e até o próximo episódio do Pod Mês.